Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindo àqueles que vieram pela primeira vez. E aqueles que retornam, bem-vindos também à casa. É uma gratidão estar todo mundo junto no domingo, né? Então, é importante nós estarmos aqui, desligarmos os celulares, né? Colocar no Vibracal e tal. E estamos atentos à palestra do Luiz Henrique, um colega nosso de muitos anos, amigo mesmo. E vou passar alguns recados, né? Nós vamos passar alguns recados. Caso esqueça algum, o Serginho me puxa a orelha, porque é a primeira vez que eu estou aqui passando recado. Bom, vamos lá. Palestras na Casa do Caminho. Além do site, que vocês podem verificar lá no site, tem muita informação boa, fotos. As palestras ocorrem todos os dias da semana. Aqui não tem os horários, mas... Isso, não temos horário na portaria. Aos domingos acontece às 10, aos sábados às 3 horas. Sábado, se não couber no domingo, pode vir no sábado, que tem bastante cadeira. Da brincadeira, mas é sério. E à tarde depois nós fazemos a distribuição de lanches na rua. É muito interessante porque a gente percebe como as pessoas estão necessitadas de alimento, de um ouvido, de uma palavra, de um gesto de carinho. Isso expande a nossa capacidade de amar as pessoas também, além de quebrar o egoísmo. Sexta-feira tem um trabalho muito legal na casa. Ele não é aberto ao público, mas ele é dirigido àqueles familiares e pessoas que enfrentam o problema das drogas, do álcool. E é um trabalho muito eficiente no sentido de reeducação, de reequilíbrio, fortalecimento. E durante a semana tem os cursos, né? Os cursos de aprendiz de evangelho, de mediunidade. Quem quiser saber de doutrina espírita, reencarnações, pluralidade das existências, enfim. Na área social, aqueles que querem passar pelo atendimento fraterno, conversar, está vindo pela primeira vez na casa ou não, e quer conversar com o dirigente da casa, com o médium, para indicações de passe, por favor, chegar meia hora antes das palestras. E esse atendimento fraterno serve também para direcionar o passe à distância. Aquele cônjuge, aquele parente, aquele amigo ou aquele inimigo, o que você quer vibrar para ele, quer que ele... A Sandra falou que inimigo não. Não dá para, mas dá pra gente fazer oração. Bom, Aí na área social a gente atende 85 famílias, todos os segundos sábados ao mês. Muito obrigado àqueles que já ajudam, né, com mantimentos. A relação de mantimentos está lá no quadro, lá na frente. Quem quiser doar é muito bem-vindo, ainda que seja um saco de feijão, um saco de arroz. É pouco, mas de pouco em pouco a gente enche uma cesta. Já falamos aqui do trabalho da rua, né? O curso básico da doutrina que nós falamos inicia-se dia 7 agora de fevereiro, antes do carnaval, que é para todo mundo passar estudando no carnaval. E às 20 horas. A inscrição é via atendimento fraterno, né? Que tem que chegar meia hora antes. E a casa lançou um livro muito interessante, que é o do Mirabelli. Já temos 2 volumes, né, e está disponível para aquisição na livraria. É um livro de um médium que morou aqui na Zona Norte, lá, é conterrâneo nosso. E ele foi um médium excepcional. Né? É só isso que nós dizemos, porque senão quebra o encanto do livro. Então nós vamos agora preparar para ouvir a palestra do Luiz Henrique, né? Pedir que Jesus o ilumine sempre para poder passar para nós as mensagens.
E eu convido a todos aqueles, para cerrar os olhos, se entenderem necessário para se concentrar. E vamos a Jesus, nosso divino amigo, que está aqui conosco. Vamos aumentando o nosso padrão vibratório, pensando no Mestre, rogando ao Mestre que abençoe a todos nós, que abençoe esse domingo maravilhoso, que abençoe o palestrante, que possamos estar atentos às palavras, que possamos aplicá-las em nossa vida e refletir no momento sobre o que é dito, para o nosso próprio bem. Pedimos licença ao plano espiritual, aos mentores da casa, a Nosso Senhor, para iniciarmos os nossos trabalhos do domingo. Graças a Deus. Bom dia a todos. Pode ser. Então, é sempre uma alegria, não é? Muito grande estarmos aqui no domingo, nesse clima de paz, de harmonia. O dia já começa bem tranquilo, já começamos o dia bem. E ainda mais esse feriado prolongado, né? A cidade fica um pouco mais vazia, então fica até uma vibração melhor, mais leve. Não é? Então é muito bom estarmos aqui, cuidando do nosso espírito, né? Buscando uma compreensão para as nossas vidas, ouvindo a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina espírita, que são tão esclarecedores, tão consoladores e que nos auxiliam na nossa caminhada, no nosso dia a dia, para que possamos seguir de uma maneira melhor, mais leve, mais tranquila, mais serena. Também cumprimentamos nossos amigos que nos ouvem, não é, pela internet. Bom dia a todos. E hoje o nosso tema ele está no livro Vinha de Luz, e que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 116, Não só. Não só o quê? A gente já vai ver logo. E aqui, então, Paulo ele comenta um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, em que Paulo diz: E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Bem, nós vamos só situar aqui, não é? Lembrar da importância de Paulo em nossas vidas. Alguém leu aqui o Paulo Estevão? Quem leu? Levanta a mão. Muito bom, não é? Quem não leu, fica o convite também para nós conhecermos um pouco mais, não é, a respeito da história desse grande apóstolo. Não é? Se nós estamos aqui hoje, nós devemos muito a ele. Ele que foi o responsável por levar a doutrina do Cristo a todos os povos, e ali conta, né, até no livro, que havia aquela divergência entre os apóstolos, porque uns queriam que ficasse só entre os judeus, e Paulo insistiu para que fosse levado também aos gentios, né, as pessoas ali fora de Israel. E ele então fez aquelas viagens missionárias em que ele passava pelos vários lugares, ia fundando as igrejas, né, as comunidades cristãs. E como ele não podia estar em todos os lugares, né, porque naquela época ainda não tinha, né, esses meios de transporte rápidos que nós temos hoje, não tinha Facebook, WhatsApp, então ele escrevia as cartas. Né, graças a Deus nós ainda temos essas cartas com tanto conhecimento, tanto esclarecimento, até porque também ele esteve na prisão, né, esteve em Roma na prisão. Inclusive essa carta foi escrita, né, quando ele esteve preso em Roma, essa comunidade de Filipos, que foi na segunda viagem missionária dele. Filipos, que fica ali, né, era uma cidade que ficava ali no Mar Egeu, na Grécia. E então ele escreve essa carta a essa comunidade, convidando esses novos cristãos para que eles sejam virtuosos como o Mestre Jesus. Então ele sempre dá uma injeção de ânimo, né, àquela comunidade, àquelas pessoas, e para nós também. Né? E agradecendo toda a generosidade que ele havia recebido desta comunidade. E aí então,
só para complementar esse trecho, lembrando, né, que ele fala, e peço a isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Para quê? Para que possais distinguir o melhor, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Então vejamos que, em primeiro lugar, claro, Paulo aqui vem nos falar a respeito da importância da caridade em nossas vidas. E aí, quando nós falamos de caridade, nós sempre temos que nos lembrar, do nosso Mestre Jesus, que é o nosso maior exemplo aqui na Terra, da prática do amor, da prática do bem. Ele que esteve no meio de todos, dos homens, das mulheres, dos pobres, dos ricos, dos doentes, dos sadios, enfim, que esteve no meio de todos, esclarecendo, ensinando, consolando, curando, praticando o bem. Então, se nós temos algum modelo a seguir na nossa vida, vamos sempre nos lembrar do modelo do Mestre Jesus. Prática da caridade também, que a própria doutrina espírita, esse cristianismo redivivo que nós aprendemos, também nos ensina. Inclusive é um capítulo inteiro, o capítulo 15. Vamos ler nas nossas casas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está, fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? É justamente nós vivermos de uma maneira melhor, mais tranquilos, mais serenos, mais felizes, com mais saúde, que é tudo o que queremos. Então vejamos a importância da caridade em nossas vidas. E Paulo aqui, como também um grande doutor da lei que ele era, uma pessoa muito instruída, muito esclarecida, ele nos lembra que não basta apenas a caridade, essa questão de dar um alimento, dar uma roupa. Claro que isso é importante, é necessário, ainda mais na miséria que nós temos hoje no nosso planeta, com tantas pessoas passando fome. É fundamental. Mas ele nos lembra que não basta a caridade. Que é importante também nós nos instruirmos, nós estudarmos, conhecermos. Inclusive, Emmanuel nos lembra aqui que é importante essa instrução até para que nós possamos auxiliar melhor. Ora, e aí nós podemos nos perguntar, mas essa instrução, se nós formos parar para pensar, ela está sempre presente em nossas vidas, desde crianças. Desde cedo nós já vamos às escolas, precisamos estudar, precisamos nos instruir. Então, todos nós aqui que temos uma profissão, que trabalhamos, precisamos passar longos anos nas escolas, ainda estamos estudando. E aqueles que pensam, olha, mas eu não desenvolvo uma atividade intelectual, mas não importa, todas as atividades, de alguma maneira, nós precisamos estudar, precisamos nos instruir. Por exemplo, para cozinharmos. E hoje nós vemos lá esses programas de televisão, que tem aquelas competições entre aquelas pessoas que cozinham. O que eles sempre falam lá, os responsáveis? Que é importante que aquelas pessoas estudem a respeito da culinária, os melhores alimentos, a melhor maneira de preparar os alimentos. Em todas as profissões que nós formos parar para pensar, nós precisamos estudar, precisamos nos instruir, conhecer aquilo que nós vamos desempenhar. E aí nós podemos então nos questionar, puxa, mas até para praticar o bem, para praticar a caridade, hoje nós estamos aprendendo, que precisamos nos instruir. Ora, e por que não? Por que não estudarmos, para ajudarmos melhor? Jesus já falou lá no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? São os seus conhecimentos, todos os seus ensinamentos. E, de fato, quanto mais nós estudamos a doutrina do Mestre Jesus, mais nós nos libertamos. Nos libertamos do preconceito, nos libertamos da inércia, nos libertamos da ignorância, que nos faz pararmos, que não nos faz seguirmos no nosso caminho. Então, olha a importância de estarmos estudando. Na doutrina espírita também.
Lá no capítulo 6º, não é, no item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Espírito da Verdade nos ensina? Espíritas, instruí-vos, amai-vos, em primeiro lugar. Não é? Amai-vos é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Não é? Então, na própria doutrina espírita, nós aprendemos também a respeito da importância do estudo. Não é? E vejamos que, estudando, inclusive, a doutrina espírita, nós vamos aprender o quê? Já ouvimos aqui, certamente, algumas palestras, vamos aprender nos cursos, por exemplo, a questão da lei de causa e efeito, não é? Que até mesmo é uma lei física, a lei de ação e reação. Se nós jogarmos uma bola, ela volta. Não é? Então, essa lei de causa e efeito que nos ensina o quê? Que tudo aquilo que nós praticarmos, nós receberemos, não é? As consequências dos nossos atos. Então, olha a importância de nós praticarmos o bem, de nós sermos pessoas melhores, porque aí também receberemos o bem em troca. Não é? Ora, quantas vezes muitas vezes ali em casa, se nós dizemos um bom dia, né, damos um sorriso, nós conseguimos transformar o ambiente à nossa volta. Pode até ser que num primeiro momento não, a pessoa até olha estranho, né? Como assim? O que é isso? Né? Falando bom dia, dando um sorriso, a pessoa está doente. Né? Mas aí com o tempo ela vai se transformando, né? Ela vai se tocando também, né, dessa transformação e também começa, né, a dar um sorriso, a dar um bom dia para nós. Na verdade, isso acaba sendo contagiante. Né? Quanto mais nós praticamos o bem, nós também contagiamos ali o ambiente à nossa volta para que os outros também possam se transformar. E aí, muitas vezes, quando nós reclamamos do ambiente à nossa volta, seja no nosso lar ou no nosso trabalho, enfim, onde estamos, vamos parar para pensar que se nós nos modificarmos, não é? Se nós começarmos a praticar o bem, a sermos pessoas mais amáveis, não é? Mais educadas, mais gentis, sorrirmos mais, nós vamos conseguir, sim, alterar o ambiente à nossa volta. Então, se alguém está passando por este problema, faça esse teste. Né? Vamos começar a mudar o nosso estado de espírito. Né? Nem que seja um bom dia, um sorriso, um pensamento positivo, né? Uma boa vibração. Nós vamos conseguindo alterar o ambiente à nossa volta, certamente. Vamos ter fé, não é? Vamos acreditar e nós vamos vendo também esse resultado no nosso dia a dia, certamente. E aprendendo também a respeito de todos esses ensinamentos, um dos ensinamentos que nós temos é o de que, ao praticarmos o bem, ao praticarmos a caridade, é muito importante nós colocarmos o amor em ação. Não é? Fazermos o bem com aquele amor, né, verdadeiro, aquela vontade dentro dos nossos corações, para que efetivamente aquela pessoa possa receber não só o alimento material ou a roupa, mas que também ela possa receber ali toda aquela energia, todo aquele amor. Não é? Aquilo é que realmente vai alimentar o seu espírito, não é? Vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta reconfortada. E até nós temos uma história interessante que o André Luiz nos conta, que ele estava caminhando com Aniceto, que era um instrutor espiritual lá do nosso lar, e eles perceberam um homem no chão, estava machucado, ensanguentado, e havia um grupo de espíritos próximos ali. Então Aniceto pergunta para Glicério, que era o responsável ali por aquele grupo, o porquê que aquele homem estava machucado, porque ele era um pai de família, ele era um homem bom, ele tinha muitos animais ali naquela propriedade rural. Então por que eles tinham permitido, não é, que aquele homem estivesse ali no chão, naquelas condições? Então Glicério esclarece para Aniceto, ali para André Luiz, que estava ao lado. Olha, de fato, ele é um pai de família, ele é um homem bom, ele tem muitos animais, mas acontece que algumas vezes, não é, em relação aos seus animais, ele nem sempre os trata da melhor maneira possível. Não é? Nem sempre os trata com tanto amor, com tanto carinho. E nós tentamos, não é, passar para ele, não é, inspirá-lo, para que ele haja de uma maneira melhor, que ele cuide melhor dos seus animais. Mas ele não nos ouve, né? Fica fechado ali no seu mundo, né? Nos seus afazeres do dia a dia, e acaba não nos ouvindo. Né?
E aí então hoje ele estava caminhando com um burro que estava transportando uma carga para ele. E o burro então estava andando devagar, ele queria que o burro andasse mais rápido e começou a maltratar, né, a judiar daquele animal, bater no animal. E até que ele, até para se defender, acabou dando uma patada, né, naquele homem que veio a cair. Né? Então vejamos que essa história ilustra bem isso. Não é? A importância de, ao praticarmos o bem, não é? Ao agirmos com o nosso próximo, nós realmente agirmos com verdadeiro amor, porque senão nós vamos também sofrer as consequências disso. Não é? Essa história nos mostra bem que quando nós não agimos da melhor maneira possível, nós também sofremos as consequências disso. Sobre agir também com esse amor no coração, a importância disso, nós temos aquela história, não é, do livro Voltaire, do irmão Jacó. Alguém leu aqui o livro Voltaire? Levanta a mão. Alguns, não é? Mas é muito interessante também, não é? Porque é o Frederico Figner, não é, que era o vice-presidente da FEB, e ele volta para nos contar, não é, a sua história. Ele que era uma pessoa tão instruída, que conhecia tanto da doutrina espírita, era um médium, um passista, orador, e o que acontece? Ele desencarnou e realmente era uma pessoa boa, tanto que quem foi recebê-lo? Bezerra de Menezes. Olha que honra, não é? E aí ele foi recebê-lo, e também estava sua filha, Marta, que havia desencarnado uns anos antes. E ele então foi recebido, foi amparado, principalmente naquela fase de transição, não é? Logo que desencarnamos, que ainda precisamos de um tempo, não é? Para nos adaptarmos a essa nova realidade. E conforme foi passando o tempo, ele percebeu que Dr. Bezerra de Menezes, a sua filha, outros, né, espíritas conhecidos lá da época, e sobretudo da FEB, esses espíritos eles tinham muita luz, não eram muito iluminados. E ele começou a perceber que ele não tinha luz nenhum. Ele olhava para ele e não tinha luz nenhum, estava opaco. Não é? E esses espíritos superiores, não é, quanto mais superior o espírito, não é, mais humilde ele é. Não é? E mais ele percebe que o outro, que ainda não está na sua condição, assim está porque está caminhando, não é? Está progredindo, também entende a situação daquela pessoa que um dia vai chegar a ser espírito de luz e não maltrata, ou não julga, ou não aponta o dedo, não é? Não mostra a falha do outro. Então eles ficavam quietos, não falavam nada. Mas ele se deu conta disso. Então, ele ficava até sem graça, intimidado ali diante daqueles espíritos tão iluminados. E ele se questionava, mas por quê? Eu que fui uma pessoa boa, trabalhei no centro espírita, fui médium, fui passista, falava, né, nas palestras, dava aula. Aliás, é responsabilidade aqui, né, dos expositores. Por quê, né, que eu chego aqui desse lado sem luz? Sabe por quê? Porque apesar dele praticar o bem, o que acontece? Ele não praticava com aquele amor no coração, com verdadeiro amor. Não é? E aí então, ele se deu conta, e vejamos a humildade dele até de voltar aqui, não é? E nos contar, nos trazer o seu relato, de que se nós queremos, não é, sermos espíritos mais iluminados, nós precisamos começar a agir com esse verdadeiro amor no coração. E não precisamos esperar o nosso desencarne, não é? Chegar do outro lado para nos vermos sem luz. Vamos aproveitar esse relato, não é, desses espíritos e começar desde já. Não é? Podemos começar a partir de agora, não é? A agirmos de uma maneira melhor, não é, no nosso dia a dia. Então pode ser que lá atrás, há um tempo atrás, nós nem pensássemos, não é, em praticarmos a caridade. Imagina, fazer o bem, que isso? Não tenho tempo para isso. Né? Ou então agora, se nós já despertamos para a prática do bem, pode ser que algumas vezes, né, estivéssemos fazendo meio maquinalmente, não é? Porque os outros fazem, ou porque disseram que teríamos que fazer. Não é? Mas agora não. Não é? Nós podemos já, a partir de agora, começar a praticar, não é, esse bem, essa caridade, com esse amor, não é? Com verdadeiro amor nos nossos corações. Paulo escreveu para Tito,
não é? Que em outras épocas nós também éramos insensatos. Não é? Quer dizer, mesmo Paulo nos traz a sua experiência, não é? De que em outras épocas nem sempre ele também agia da melhor maneira possível. Não é? Mas agora nós já podemos. E vejamos que Pedro também ele nos fala, não é, em sua carta, para nós acrescentarmos a fé, a virtude à fé, e a fé à ciência. Então Pedro também nos fala a respeito da ciência, não é, do conhecimento. E vejamos, Paulo, Pedro nos falam a respeito disso, não é? Isso está lá no Evangelho, no Novo Testamento. Não é? E de fato, a ciência também é muito importante. Nós não podemos desconsiderar a ciência. A ciência e a religião devem caminhar juntas. Aliás, está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, né? Que dia haverá em que elas se encontrarão. Não é? Elas caminharão juntas efetivamente. E nós sabemos que a ciência caminha para isso. Algumas vezes, algumas situações ela ainda não reconhece, tudo bem. Mas em outras nós já temos estudos, por exemplo, a respeito da importância do passe. Não é? De como o passe é importante até para prefeito de cura mesmo. Não é? Então a gente já percebe esse caminhar, não é, da ciência aí junto à religião. E de fato a ciência, sobretudo a partir do meio do século passado até hoje, nós vamos perceber, não é, a evolução da nossa sociedade, não é, com o avanço da ciência. Em todos os aspectos, né? Medicina, né? Biologia, farmácia, então, vários aspectos. Mesmo agricultura, aí, né? Novas técnicas de alimentação e tudo mais. Só que nós sabemos que de nada adianta todo esse avanço, não é? Tanta coisa boa daqui da ciência, se nós não soubermos aproveitar da melhor maneira possível. Vide a tecnologia toda que nós temos, a internet, não é? As redes sociais, as pesquisas. Então, claro, nós sabemos que muitas vezes as pessoas passam muito tempo, né, às vezes presas ali, não é, no computador, na internet, no celular. Mas o que elas estão fazendo? Não é? Será que estão usando da melhor maneira possível tudo aquilo que a rede oferece? Nem sempre, mas sabemos que é possível. Não é? Podemos, sim, utilizar para o bem, não é? Tudo isso, todo esse conhecimento. E mesmo em relação à questão da ciência, medicina, que, aliás, né, todo esse avanço também, qual que é o objetivo? Para que nós possamos viver mais, não é, melhor, com mais qualidade de vida, com mais saúde. Não é? Mas para isso é importante o quê? Nós ouvirmos, não é, colocarmos em prática. Porque de nada adianta, nós temos algum problema de saúde, vamos ao médico, e ele nos passa lá as recomendações, os remédios. Se nós não seguirmos, não vai adiantar para nada. Não é? Nós não vamos conseguir a cura, a melhora da nossa situação ali da saúde, que nós queríamos. Não é? E isso também se aplica para o campo espiritual. Não é? Nós que temos tanto conhecimento, temos essa oportunidade, né, desse aprendizado, sobretudo os espíritos, não é, que vêm nos relatar o que ocorre, não é, após o nosso desencarne, a realidade, não é, do mundo espiritual. Então nós precisamos, claro, vamos fazer os cursos, vamos trabalhar na casa, não é? Mas é muito importante nós utilizarmos todo esse conhecimento, em primeiro lugar, para a nossa transformação. Claro, nós vamos ajudar o próximo, mas em primeiro lugar nos ajudarmos. Jesus, na lei do amor, amar o próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, precisamos nos amar para amar o próximo, não é? Então, vejamos a importância de nós colocarmos, não é, todo esse conhecimento, em primeiro lugar, a favor, não é, de nós mesmos. Porque senão, de que adianta todos os títulos, tanto conhecimento? Jesus mesmo já falava, não é? Na parábola lá do bom samaritano, vocês lembram que havia aquele homem caído na estrada, não é, que ele havia sido assaltado, bateram nele. O que aconteceu? Passou o sacerdote, passou o levita, que eram homens, né, de título, de tanto conhecimento, homens bons lá para a época. O que eles fizeram? Nada. Não é? Passaram reto. E quem que foi parar? O samaritano, não é? Que era mal visto ali pelos judeus na época, e justamente foi o samaritano que socorreu essa pessoa. Não é? Jesus também já falava, né, naquela passagem da porta estreita,
não é? Que nos convidando a passarmos pela porta estreita, porque larga é a porta, não é, da perdição. E ele nos fala nessa passagem que dia chegará em que essa porta irá se fechar, e muitos dirão, mas nós comemos e bebemos com Jesus, não é? E por que essa porta foi fechada? E ele dirá, né, apartai-vos daqui, né, vós que cometeis iniquidade e tudo mais. Ou seja, não basta dizermos, não é, que nós somos cristãos, não é, que nós conhecemos toda a doutrina espírita, se nós efetivamente não colocamos em prática. Que isso é que vai realmente contar, não é? Para a nossa transformação, para esse nosso crescimento. Tiago, não é, também diz na sua carta, não é, para nós colocarmos em prática todo o conhecimento e não sermos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Não é? Ou seja, ouvimos, e aí, o que estamos fazendo com todo esse conhecimento? Não é? E vejamos que também a respeito do relato, não é, desses espíritos amigos, que nós aprendemos muito com esses relatos, não é, são muito interessantes, porque muitas vezes nós também nos vemos ali, né, nessas histórias e paramos para refletir, olha, o que nós não devemos fazer. Né? E aí tem uma passagem também do Monteiro, que também estava lá no nosso lar, né? Ele traz o seu relato falando que ele também teve tanto conhecimento lá no nosso lar, também frequentou as palestras, cursos, e ele então voltou, né, reencarnou com bons propósitos, não é? De realmente ser uma pessoa boa, de trabalhar num centro espírita, não é? De ser um bom médium, passista, um bom orador, outro, né? E aí, o que acontece? Quando ele retornou, ele gostou muito, né, das suas atividades, claro, e realmente é muito bom, né, isso contagia, né, a gente sente muito bem, e até porque é engrandecedor, não é, nós podermos auxiliar o próximo, não é, realmente vermos o outro, né, crescendo, progredindo, melhorando, isso faz muito bem, né, muito, inclusive até mesmo saciar a fome do nosso próximo, né, com tanta miséria aí. E o que acontece? Só que nessa atividade, não é, principalmente da doutrinação em relação aos espíritos sofredores, aos obsessores, ele passou a ser uma pessoa muito dura, sabe, muito cruel, né, e dava muitas broncas ali nos espíritos, e falando sempre que eles tinham que ser tolerantes, pacientes, perdoar, mas de uma maneira muito impositiva, né, de uma maneira muito dura, sem esse amor, não é, no coração. Então, muitas vezes ele estava falando, aí tinha umas crianças brincando na rua, ele abria a janela e começava a gritar lá com as crianças para elas pararem. Ou senhoras que estavam chorando porque tinham perdido os maridos, e ele também ficava bravo com elas, onde já se viu elas ficarem chorando aqui, tudo mais. Né? Então, era uma pessoa ou seja, falava muito bonito, mas não colocava nada em prática. Né? Até na sua vida pessoal, ele que era um grande comerciante e realmente era muito cruel com seus devedores. Eles pediam prazo para pagar as dívidas, ele não dava, sempre pensando na melhor maneira de conseguir reaver o seu dinheiro. O que aconteceu? Como todos nós, né, como vai acontecer um dia com todos nós, né, ele desencarnou. Né? E aí, quando ele chegou do outro lado, muitos daqueles obsessores, daqueles espíritos que ele havia instruído, né, conversado e sido muito cruel, falavam para ele, ficavam ali do lado dele, falaram, olha, agora você também, seja tolerante, seja paciente, perdoe. Porque ele ainda estava muito preso à matéria. Então, por mais que ele quisesse ir para um mundo melhor, não é, estar numa situação melhor, como a mente dele ainda estava muito presa aos seus interesses materiais, às coisas do mundo, ele não conseguia se libertar. E acabava sendo vítima ali daquela perseguição, daqueles espíritos que acabavam ironizando, não é? E tripudiando ali em cima dele devido à situação, né, como ele era cruel com aquelas pessoas, né, com aqueles espíritos. E até que depois de muito sofrimento, né, de passar por todas essas dificuldades, ele então é resgatado, volta para o nosso lar. E ele também não consegue entender como pode, não é, ele que era tão atuante no centro espírita, ia 4 vezes por semana, e de repente passar por aquilo, não é, ao desencarnar. E ele queria conversar com a ministra veneranda lá, que era grande responsável, um espírito muito elevado, muito iluminado lá do nosso lar. E ela então, né, foi conversar com ele, foi esclarecê-lo, e ele desabafou, ficou 2 horas lá, não é, reclamando e chorando sobre a sua situação.
né? E ela disse para ele, mas Monteiro, essa situação é muito simples. Né? O porquê você passou por isso? O porquê da sua falha. Né? Porque você esteve preocupado, né, em praticar o espiritismo, a doutrina espírita, junto aos homens. E não o espiritismo com Jesus. Não é? Ou seja, e aí ele se calou, né? Ele entendeu o recado. Ou seja, ele, ao praticar, não é, o bem, a estar ali no centro espírita, ele não colocou esse verdadeiro amor em ação. Ele não procurou se transformar, não é, praticar o bem, auxiliar o próximo. Então fica assim esse ensinamento, não é, para todos nós no nosso dia a dia. É claro que, voltando aqui à prática do bem, como nós falamos, Jesus também falou, não é, que nem só de pão vive o homem. Não é? Falando também da importância da palavra, da importância do conhecimento, do ensinamento para todos nós. É claro que no primeiro momento, se a pessoa está com fome, nem vai adiantar nós falarmos. Né? Ela primeiro precisa ser alimentada, né? Precisa ser vestida, precisa ser cuidada, sem dúvida. Né? Mas passado esse primeiro momento, e aí entra também a caridade moral, né? Que muitas vezes as pessoas podem falar, mas eu não tenho dinheiro, não me sobra dinheiro, eu não tenho nada para dar. Mas em relação à caridade moral, todos nós podemos. Não é? Quer darmos um abraço, um sorriso, uma palavra amiga. Isso qualquer um pode praticar, e começando dentro do nosso lar, não é? Dentro de casa. Essa caridade moral, não é? Que está ao convite de todos nós. Não é? De nós realmente procurarmos, não é? Enxergar o nosso próximo, não é? Procurarmos auxiliar o outro no seu crescimento. Não é? Até tem uma história interessante também de um senhor que ele montava quebra-cabeças, não é? E conforme as crianças montavam ali as imagens, surgiam paisagens, figuras lindas, mágicas, não é? Que as crianças ficavam maravilhadas, deixavam tudo o que estavam fazendo. Até que certo dia ele montou uma figura muito bonita e ele não quis transformar em quebra-cabeça. Ele pensou, tá tão bonita essa figura que eu vou dar para todas as crianças que aqui chegarem na minha loja. Né? Até que ele entregou para uma criança e ele percebeu que essa criança estava triste, desanimada. Ele falou, mas por quê? Né? Essa figura é tão bonita. Aí a criança disse, não, porque eu queria o quebra-cabeça. Né? Eu queria montar, né, ter aquele trabalho, aquela atividade de montar o quebra-cabeça e formar essa figura bonita. Né? E aí então ele criou o quebra-cabeça. E ele percebeu, não é, que realmente não era só fazer aquela figura bonita, mas fazer com que as crianças também montassem, tivessem aquele esforço, aquela atividade. Né? Então fica essa lição para todos nós. Claro, praticarmos o bem, auxiliarmos o nosso próximo, não é? Mas fazermos também com que o outro possa despertar, não é? Que o outro possa caminhar com as suas pernas, não é? Auxiliarmos o outro para que ele também possa caminhar. Porque nós podemos falar aqui muito, todos nós podemos ouvir nos cursos, mas nós precisamos dar os primeiros passos, né? Isso depende de cada um de nós. Não é? Isso é pessoal, é individual. E agora, sobretudo nesse início de ano, não é, que nós fazemos tantos projetos, bons projetos, vamos inserir mais esse, por que não? Né? Como o Leonardo falou que já vão começar os cursos, vamos começar, não é, a estudar um pouco mais a respeito da doutrina espírita, até para ajudarmos melhor, né, para ajudarmos, trabalharmos aqui na casa, conhecendo mais a respeito da doutrina e ajudarmos com esse verdadeiro amor no nosso coração. E aí realmente nós vamos auxiliar, não é, para essa transformação do nosso planeta, para vivermos um planeta de mais luz, de mais paz, de mais harmonia, que é o que todos nós queremos. Muita paz a todos. Graças a Deus. Então, agora é o momento que a casa abre a oportunidade de fazermos perguntas. Veio uma pergunta pela internet. Na verdade, é uma sugestão de uma colocação, né, sua. É do Lourenço. Oi, Lourenço. Sei que você está aos 3.000 quilômetros daqui. Da quinta-feira também. Mas graças a Deus a internet junta todo mundo, né? Tecnologia aí é auxiliando. Bom dia. Abraço a todos os presentes. Permita-me. É comum no meio das comunicações, notadamente no televisivo, determinada personagem fazer caridade, mas não divulga pessoalmente e conta para um amigo para não divulgar, na certeza que esse amigo, pelo que ele conhece logo,
logo estará divulgando na tela e nas capas de revistas. Ele pediu um comentário sobre isso. Eu acho que o Lourenço quis se referir é um trecho do Evangelho também, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tamanha a importância dele, né? Que está na Bíblia e está no Evangelho. Ele fala que que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Né? Acho que é justamente isso é o tema para outra palestra, né? Falar muito sobre isso, que é fazer o bem sem ostentação, né? Que muitas vezes as pessoas fazem, como o Lourenço colocou. Bom dia, Lourenço. Que as pessoas fazem, não falam, não necessariamente, mas fazem de uma forma com que os outros percebam. Né? Como ele disse, fala para uma outra pessoa para não contar, mas sabendo que a pessoa vai contar, vai divulgar, e principalmente, muitas vezes, aquelas pessoas aí dos meios televisivos, né? Aquelas pessoas conhecidas que querem mostrar, né? Tudo isso. Bom, enfim, o Evangelho, né? O capítulo fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas aí realmente com conhecimento também, é claro que também não vamos julgar, de alguma forma o bem está sendo feito, não é da melhor maneira possível, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas em agradar os homens, né? Como a ministra Veneranda falou, né? Do Espiritismo com os homens, estão preocupadas em agradar os homens, e aí já conseguiram também o que elas queriam, né? Mas para Deus, para Jesus, não é isso que importa, não é esse verdadeiro amor, é o verdadeiro bem, e Ele sabe, não é? Das nossas intenções, do que vai nos nossos corações, o que temos feito, não é? No nosso dia a dia, e é isso que importa, né? Então, de qualquer forma, a pessoa começando, né, a praticar o bem, a gente sabe, como nós falamos, há uma gratidão, a pessoa vai sendo tocada, não é, por essa boa energia e vai se transformando, né? E vai chegar o dia em que não vai mais precisar, né, nem vai precisar dela fazer toda essa ostentação, mas que bom que nós estamos aqui, né, já tendo todo esse conhecimento, né, da melhor maneira de praticarmos a caridade, de praticarmos o bem. Mais alguém? Foi muito interessante, Luiz, que você falou aqui na questão do amar ao próximo como a si mesmo, né? E nós primeiro precisamos nos amar. Tem um livro da Imâncio Dufour, que eu não lembro agora o nome, e ela fala do homem velho, né? Aquela história toda que Paulo nos trouxe, né? Do homem velho que tem que se reformar e tal. Isso, reforma íntima sem martírio. Uhum. E ela nos esclareceu muito quando nos convida a não chamar, a convidar o homem velho que tem em nós, né? Não repelir aquelas nossas imperfeições, né? Aquelas nossas deficiências que têm que ser melhoradas. E amar ao próximo como a si mesmo passa em nós aceitarmos em nós e no outro as suas dificuldades. É isso que Jesus quis se referir? Esse amor, não é? Antes de amar ao próximo, você, né? Sim. Reconhecermos, não é? Que nós somos espíritos ainda imperfeitos, que estamos a caminho, não é? Estamos evoluindo, progredindo, e para eles nós somos ainda aquelas crianças, não é? Espirituais, estamos engatinhando, não é? Então é mais ou menos isso, é nós também compreendermos que nós não somos perfeitos ainda, temos as nossas dificuldades aí, precisam ser trabalhadas, né? Claro, mas e compreendermos o próximo também, até porque também não somos perfeitos, né? Então quem somos nós para julgarmos o próximo se nós também não somos perfeitos e queremos a misericórdia, o perdão de Deus, então por que não começarmos a exercitar esse perdão e a misericórdia, não é, em relação ao nosso próximo? E também é isso, ao invés de tanto nos preocuparmos, não é, em eliminarmos vícios e defeitos, vamos nos preocupar mais em praticarmos o bem, não é, em sermos pessoas melhores. Porque senão a gente perde, às vezes, tanta energia também nisso, que acaba deixando, né, o principal, que é praticarmos o bem, praticarmos a caridade. E aí, isso vai nos ocupando tanto, né, essa prática do bem, que conforme a gente vai percebendo esses defeitos, vícios e tudo mais, vai ficando tudo para trás, né? Nós vamos substituindo aí, não é, o bem, não é, todo esse, vai surgindo aí esse homem novo, vai sendo deixado para trás, não é, aquele homem velho. Então é como um copo, não é, que está com areia. Nós vamos colocando água, vai saindo,
não é? Essa areia. Então, mais ou menos isso também, não é? Com a prática do bem. Vamos praticando bem, procurando sermos pessoas melhores. E aí essa areia, esse mal, essas imperfeições também vão sendo eliminadas. Bom. Eu estava lembrando do livro do André Luiz, do Nosso Lar, que uma vez o instrutor chegou perto do André e falou assim: você foi atendido também porque alguém rezou muito por você. Sim. Aí ele falou: quem que rezou por mim, né? Aí ele lembrou que ele atendia um casal, né? Assim, atendia, né? Com muito má vontade, mas atendia. E essa senhora rezava todo dia por ele, para que ele pudesse ter essa luz. Então vale, né? Mesmo que ele tenha feito sem vontade, sem esse amor, né? Sim. Ele foi ajudado de alguma forma, porque tinha gratidão atrás daquilo tudo. Exatamente, é isso aí. Bom, então, muito obrigado pela atenção de todos, um excelente domingo e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Bom, depois de ouvirmos a palestra, com muita gratidão, nós vamos passando agora as nossas vibrações e vamos convidando Jesus a conduzir essas vibrações de amor, de paz aos nossos lares, levando as nossas vibrações de luz, de fraternidade aos nossos ambientes domésticos, vibrando pelos nossos ambientes de trabalho, onde exercemos as nossas profissões, que sempre reina a honestidade, o companheirismo. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pais, irmãos, filhos, levando o nosso amor, nossa gratidão, vibrando pelo nosso país, pelos seus governantes, para que haja justiça e honestidade no Brasil. Graças a Deus.